Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Toda hora é hora de estudar. Galera, vamos brincar com mais um tipo de texto narrativo? Hoje nós vamos brincar com a crônica. O que é a crônica? Nós temos o hábito e guardamos sempre que crônica é nada mais, nada menos que um texto que fala do cotidiano, certo? Que relata um presente, que pode estar relatando também algo que já passou. Não tem como relatar o futuro, não na crônica, até porque ela está voltada ao cotidiano. Pode sim imaginar algo que possa vir a acontecer devido a ser o quê? Uma consequência de alguma causa existente no presente. Aí sim, pode ser. Porque olha como eu coloquei para vocês. Crônica, nesse gênero textual, a realidade, preste atenção, que eu estou presa à palavra realidade, tá? A realidade é documentada de forma livre e pessoal, leve e descontraída. Se ela é leve e descontraída, a linguagem é mais simples e tem que ser simples, para que todos tenham a facilidade do seu aprendizado, para que todos possam absorver facilmente todo o conteúdo. Afinal de contas, a crônica ela está falando sobre o cotidiano, de qualquer que seja o momento ali apresentado a você. Por quê? Eu costumo falar com vocês em aula sobre a crônica literária e a crônica social. Mas saiba que não existe somente essa. Existem outros tipos de crônica. Até coloquei para vocês aqui alguns, tá? Mas continuando, o cronista resgata, olha o que eu estou falando, ele resgata o tempo, flagrando o presente e registrando o passado. Por quê? Estará contando algo que ocorre no presente, porém que está ligado ao passado, certo? Então veja, a crônica, ela não tem ideia futurista, ela não tem muito a ideia do futuro, ela tem ideia do passado com o presente, porque ela estará relatando algo, correto? Estará contando algo, e a linguagem é simples, o público-alvo, qualquer um, dependendo, é claro, do assunto que você escolha. O literário não é difícil, assim como aquele que é voltado à sociedade também não. Coloquei aqui, olha, linguagem. A linguagem, ela é simples e ela é coloquial, ela não tem necessidade de colocar uma linguagem mais rebuscada, mais formal. No entanto, essa linguagem coloquial, gente, essa linguagem que também, a coloquial, ela também é conhecida como a linguagem informal. Você não pode confundir com gíria, tá? O fato de você falar de uma maneira mais formal não significa que as gírias, as contrações, as abreviações das palavras estejam embutidas aqui não, tá? Utiliza-se aqui também o você. Você, pronome de tratamento, né? De linguagem informal. Então, ele aparece aqui. Tipos de crônica. Coloquei para vocês, olha, tem a humorística. A humorística, ela é irônica, ela é debochada. Ela vai contar algo de forma a ironizar sempre algo. Você vai rir, óbvio. Ela é a humorística. A lírica com a poética, a linguagem poética parecidíssimas, até o mesmo, tá? São similares, tá? Poética e metafórica. A poética versos poéticos que tem dentro da lira em forma de crônica, que é o texto que nós estamos visualizando aqui. Só a introdução, tá, gente? Não vou trabalhar extenso, não. Vou trabalhar agora nesse trimestre de uma forma até mais vagarosa para que vocês tenham um conteúdo mais, vamos dizer assim, condensado. Eu vou pegar um conteúdo, chega a ser condensado, a palavra exata não é essa não. Um conteúdo que eu daria em muito tempo de aula, eu vou fazer com que torne-se quebrado, certo? Para poder, na próxima aula, por exemplo, eu vou falar das características, mas indiretamente eu acabo falando sempre da característica. Mas a próxima aula eu faço uma revisão desta
introdução e vou para a característica, ok? Então, veja, descritiva, texto narrativo tem descrição. A crônica é um texto narrativo, então tem a descrição. Dissertativo é quando você tem o poder do convencimento, você quer fazer com que alguém ou que pessoas acreditem na sua ideia. Então, veja, você tem a dissertação, é o poder do convencimento, é a argumentação. Jornalística, quando você pensa na crônica jornalística, quer estar bem voltada à sociedade, certo? Você encontra nos jornais, você encontra nas revistas, então não é difícil. A crônica histórica, e tem outras, eu botei etc, né? Então, tem outras crônicas no geral. Eu vou trabalhar com vocês mais a parte da social e a parte da literária. Mas veja bem, é necessário que você pelo menos tenha um mínimo de conhecimento. Por quê? Com relação a todos os tipos de crônica. Pode cair numa prova para você, no futuro, no Enem, uma crônica que você não esteja habituado a ver, uma lírica, por exemplo. Aí você vai lembrar da matéria de literatura, que você terá que ver o eu lírico, que geralmente é o eu do cronista, né? O que se passa com aquele cronista naquele momento. Você tem que conhecer a matéria de literatura. Você tem que lembrar quem é o eu lírico, que aparece também nas poesias. Aí você terá que lembrar também as figuras de linguagens, porque tem a presença de metáfora, entre outras. Então, veja só, você precisa saber quais são os tipos de crônica, onde ela aparece, como ela aparece, correto? Então, veja, não é difícil, você só tem que lembrar que a crônica é aquilo que você conta que está voltado ao cotidiano, está voltado ao cotidiano de uma sociedade, ao cotidiano de uma história, ao cotidiano de um grupo social, ao cotidiano de uma pessoa. Você pode contar a história de um estudante nas aulas à distância com EAD, como está sendo, você irá fazer um relato. Não será um diário, não será um relato pessoal, você estará contando uma crônica, que é diferente. Crônicas são textos curtos, não são textos longos. Por exemplo, há grandes autores que têm livros de crônicas, tem diversas crônicas. Você vai ler crônica, geralmente tem início, meio e fim, claro, né? Porém, posso afirmar a você que um livro de crônicas, eu posso ter, dependendo da quantidade de páginas, eu posso ter, vamos supor que eu tenho um livro de 100 páginas, eu posso ter aproximadamente 100, deixa eu ver, eu posso ter por aí 100 dividido por... Eu posso ter umas 60 ou 80 crônicas aí até, vai depender. Por quê? Porque crônica é texto que não é longo, posso ter uma crônica com 3, 4 folhas, frente e verso, assim como eu posso ter com 9, mas veja, não é texto longo, é um texto que é curto. Eu tenho, como eu coloquei para vocês como exemplo, um livro com 100 páginas, certo? 100 páginas, você pega aí, 100 divide por 9, 10 dividido por 9 vai dar você vai dar um número decimal. Então, eu vou ter algumas crônicas ali, tem várias crônicas. Eu coloquei 60, né? Não tem 60 não, tem menos do que isso. Porque eu tenho um aqui em casa que eu tenho no livro, eu tenho 20 e tantas crônicas. Eu não me recordo o título dele. Então, veja, você terá várias histórias. E cada história você tem que lembrar o foco narrativo, que é a primeira, terceira pessoa. Você tem que relembrar na crônica, narração, né? Você tem que relembrar na crônica o que mais? Os tipos de narradores, que eu tenho narrador personagem, que é aquele que participa da história, que conta e participa da história. Você vai ter que lembrar do narrador observador, narrador onisciente, ambos são de terceira pessoa, porém, o onisciente conta o que está de forma não visível aos olhos, invisível aos olhos, mas esse não vai aparecer muito na crônica. O da crônica vai aparecer mais o narrador observador, porque ele vai contar aquilo que ele visualiza, certo?
E você tem que tomar cuidado também com o tempo da crônica. O tempo, ó, ele é flagrando o presente e registrando o passado. Você está vivendo o presente, seu presente está voltado ao passado. Não é difícil. Você só tem que conhecer. É necessário que conheça o foco narrativo, as pessoas, quem fala, quando fala e qual a tipologia. Porque todo mundo pensa que a Valéria falou que a crônica ela é social. Porque está falando de uma sociedade, geralmente está dentro de um texto jornalístico. Eu coloquei a jornalística aqui também. Então, veja, você vai guardar a social. A Valéria falou que tem crônica na área literal, tá? Literária, vamos corrigir aqui. Na área literária. E nessa área literária, ela falou de alguns escritores, tá? Mas não só existem estes, existem outros também. Que podem aparecer e eu não ter falado. Então, veja, se você parar para analisar, eu tenho muitas formas de contar uma história, tá? Contar uma crônica, correção, entendido? Não é difícil, é fácil. Você só precisa ter o conhecimento de como ela aparece, o tempo que ela aparece, a linguagem dela, que é simples e coloquial, certo? De acordo com a tipologia, o tipo de crônica que lá esteja presente, você irá identificar e facilmente chegar à resposta. Entendido? Não é difícil. Você tem que aprender, guardar para acertar sempre. A aula de hoje foi curta, né? Na próxima aula vamos ver as características da crônica. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Fala comigo lá no WhatsApp, diz gostei, não gostei? Ah, Valéria, eu prefiro aula longa. Valéria, aula pequena ficou legal, tá bom? Essa foi só a introdução da crônica. Espero que vocês tenham gostado, galera. Até a próxima.